No vídeo de hoje eu gostaria de corrigir e comentar junto com vocês a primeira questão de epidemiologia da prova de residência médica de acesso direto para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, realizada no ano de 2020 para ingresso no ano de 2021. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link no qual vocês podem baixar a prova na íntegra e também o gabarito dela. E eu também vou deixar na descrição do vídeo o enunciado dessa questão que eu vou discutir hoje com vocês, que é a questão 81 da prova, a primeira questão de epidemiologia. O enunciado, então, da questão nos diz o seguinte: no Rio Grande do Sul, a pandemia da Covid-19 teve seu primeiro caso confirmado no dia 10 de março do ano de 2020 e o primeiro óbito em 24 do mesmo mês, ou seja, no dia 24 de março de 2020. Conforme o site do Ministério da Saúde, as informações atualizadas sobre a doença no estado em 21 de abril eram as seguintes: 904 casos confirmados da doença e 27 óbitos confirmados em pacientes com essa doença. Considerando que a população estimada do Rio Grande do Sul no mês de abril de 2020 era de aproximadamente 11 milhões e 500 mil habitantes, o enunciado nos pede para calcular as taxas de incidência e de letalidade aproximadas naquele momento. Então nós temos que calcular dois números, a incidência e a letalidade. Vamos começar pela incidência, pessoal. O que é incidência mesmo? A incidência é uma medida de ocorrência que pode ser calculada através de uma razão. No numerador dessa razão, nós temos o número de casos novos de uma doença e no denominador dessa razão, nós temos o total da população que pode vir a desenvolver ou não essa doença. Para quem quiser aprender mais sobre incidência, eu vou deixar um link para uma aula sobre medidas de ocorrência aqui no card e também aqui na descrição do vídeo. Continuando com o nosso exemplo, então, nós temos que identificar as informações dadas pelo enunciado. Qual é o numerador e qual é o denominador da nossa incidência. Qual que era o numerador mesmo? Número de casos novos da doença. Nós temos aqui, então, 904 casos da doença. Esse será o numerador da incidência. E qual vai ser o denominador? A população. No caso aqui, a população do estado do Rio Grande do Sul, 11 milhões e 500 mil indivíduos. Se nós dividirmos, então, 904 por 11 milhões e 500 mil, nós vamos ter um número bem pequenininho. Tanto é que o enunciado nos pede para expressar a incidência como uma taxa por 100 mil. Para isso, então, basta multiplicar essa razão entre 904 e 11 milhões e 500 mil por 100 mil. Fazendo isso e arredondando para duas casas decimais, nós temos uma incidência de 7,86. Ou seja, um pouquinho menos de 8 casos em média a cada 100 mil pessoas. Vamos agora calcular a letalidade da doença nesse período. O que é a letalidade mesmo? Também é uma razão em que no numerador nós temos o número de óbitos entre pacientes com a doença e no denominador o total de pacientes com a doença. Ou seja, a proporção de pacientes com uma determinada doença que vem a óbito. Novamente, vamos identificar o numerador e o denominador, no caso aqui da letalidade do nosso enunciado. O numerador é o número de óbitos entre pacientes com a doença, aqui 27. E o denominador, o total de pacientes com a doença, aqui 904. Então, a nossa letalidade é 27 divididos por 904. Como na maioria das alternativas de resposta a letalidade está expressa em percentual, vamos expressar em percentual também. Nós fazemos isso, então, multiplicando o resultado da nossa divisão, 27 dividido por 904, pelo número 100. Fazendo essa conta e arredondando para duas casas decimais, nós temos uma letalidade de 2,98. Ou seja, a cada 100 pacientes com a doença, aproximadamente 3 virão a óbito. Nós vemos então que os números que nós calculamos, 7,86 para cada 100 mil e 2,98%, correspondem à alternativa B, que é então a resposta certa dessa questão. Antes de encerrar o vídeo, pessoal, eu gostaria de comentar alguns pontos dessa questão para enriquecer um pouco mais o nosso vídeo. Percebam que tanto no caso da incidência como no caso da letalidade, nós estamos usando o número de casos confirmados da doença. Mas conforme foi amplamente discutido durante a pandemia, e que na verdade já é algo bastante conhecido em epidemiologia e na área da saúde de forma geral, o número de casos confirmados é uma subestimativa do número total de casos, ou seja, é apenas uma parcela do total de casos da doença. Por quê? Porque nem todos os casos de uma doença são diagnosticados. Muitas vezes, um caso que é assintomático ou tem sintomas leves, o indivíduo não procura o sistema de saúde, acaba sendo não diagnosticado e esse caso acaba não sendo registrado. Portanto,
é possível que esse número aqui, 904, seja uma subestimativa do total de casos, de modo que o número real de casos nessa época seria maior que 904. Como que isso afetaria as nossas estimativas de incidência e letalidade? No caso da incidência, como o número de casos vai no numerador, nós estaríamos subestimando a incidência, ou seja, a incidência real no período provavelmente era maior que 7,86, porque se nós fôssemos dividir um número maior que 904 pelo mesmo denominador, nós teríamos um número maior que 7,86. E no caso da letalidade, nós estamos calculando a letalidade apenas com base nesse nosso universo de 904 pacientes confirmados. Mas, se esses 904 pacientes confirmados são casos em média mais graves do que os pacientes que não foram confirmados, provavelmente a nossa letalidade está superestimada. Pense comigo, pessoal, qual foi o raciocínio que nós construímos para chegar à conclusão de que talvez esses 904 sejam uma subestimativa do total de casos? Não foi que provavelmente indivíduos assintomáticos ou com sintomas leves e, portanto, casos menos graves são indivíduos que não vão buscar o serviço de saúde? Portanto, esses casos confirmados, em média, são casos mais graves do que os casos não confirmados. Portanto, se eu restringo a minha atenção apenas aos 904, provavelmente eu vou ter uma taxa de letalidade maior entre os casos confirmados por eles serem mais graves do que se eu fosse considerar o total de casos, que também incluiria casos menos graves da doença. Portanto, é possível que a nossa estimativa de incidência esteja subestimada, ou seja, nós estamos subestimando a ocorrência total da doença, mas possivelmente nós estamos superestimando a gravidade no que se refere pelo menos à letalidade da doença. Claro que esse raciocínio que eu construí é uma suposição e eu apenas trouxe ele aqui para vocês para nós nos darmos conta da importância de nós fazermos uma análise crítica dos números acerca de uma doença. O vídeo de hoje então fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir o vídeo. E se você quer ver mais vídeos como esse, em que eu vou corrigir e comentar questões de prova de residência, não só de medicina, mas também de outras áreas da saúde, eu convido você a se inscrever no canal.